Meu nome é Juliana Maia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estimulação da linguagem no modelo DIR. Eu sou fonoaudióloga e sou terapeuta certificada pelo Instituto Profecto. Então, esse modelo DIR é um modelo desenvolvimentista que foi criado pelos médicos, por Stanley Greenspan e pela psicóloga Serena Wieder. E o DIR significa, né, é um modelo que o D diz respeito às capacidades fundamentais para o desenvolvimento infantil, o I dá conta das diferenças individuais, então, diferenças sensoriais, motoras, diferenças de linguagens, diferenças biomédicas, né, de cada indivíduo, e o R significa relação, né, que é, segundo o modelo, a ferramenta para a evolução da criança nos diversos níveis de desenvolvimento. Então, o objetivo deste modelo é capacitar todas as crianças, inclusive as crianças no espectro, né, autista, ou com qualquer outro diagnóstico, a formarem um sentido de si próprio, enquanto indivíduos intencionais, interativos, relacionais, que podem desenvolver habilidades cognitivas, habilidades de linguagem e socioemocionais, né? A partir de capacidades fundamentais que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, há alguns paradigmas do modelo, e um que é super importante a gente mencionar é o afeto. O afeto tem papel central para a relação, para o aprendizado e para a compreensão, né? Então, de acordo com o DIR, as emoções guiam o início do nosso desenvolvimento cognitivo. Então, a chave para o aprendizado consiste no cuidado com os relacionamentos, né? Cada criança tem um mundo interior, assim como cada pai também tem em relação ao seu filho. E todos têm diferenças individuais e precisam de intervenções ajustadas, né? Feitas à medida para cada perfil. Outro paradigma importante do DIR é que as competências que a gente vai adquirir, elas vêm das experiências que a gente vive. Ela não vem do treinamento, né? Então, a gente acredita que o desenvolvimento, ele se constrói em cima daquilo que já foi aprendido, de certa forma. Então, quando a gente fala do D, né, do desenvolvimento, a gente tem que pensar no desenvolvimento infantil de uma forma diferente do desenvolvimento cronológico. Então, todas as crianças têm metas, né, a serem alcançadas, mas o desenvolvimento não está associado única e exclusivamente ao desenvolvimento cronológico da criança, à idade cronológica da criança. A gente precisa pensar no desenvolvimento como um processo contínuo e individual, né? E lembrar que esse mesmo desenvolvimento, ele sofre interferência direta do meio social em que a criança está inserida, né? Ele também sofre interferência das questões biológicas e das relações que são estabelecidas. Então, de acordo com o DIR, são 9 os níveis de desenvolvimento, mas nós vamos focar nos 6 iniciais. Então, o primeiro nível de desenvolvimento é a habilidade de autorregulação e interesse pelo mundo. Então, esse nível dá conta da habilidade da criança de manter-se calma e regulada, ao mesmo tempo em que ela vai ter interesse naquilo que ela vê e escuta. É a habilidade de estar atenta ao que está acontecendo, né? E essa habilidade é crítica para o desenvolvimento como um todo. Mas, no meu caso, enquanto fono, essa habilidade é crítica para o desenvolvimento da comunicação. O segundo nível do método dá conta do engajamento. Então, é quando a criança está mais engajada em interações sociais e emocionais. Isso aqui, a gente está falando das trocas afetivas, né? Com os olhares, os sons, os balbucios, os sorrisos, né? Movimento corporal. O terceiro nível de desenvolvimento, a gente chama de comunicação intencional afetiva. No desenvolvimento típico, a gente vê num bebê bem novinho, né? Uns 3 meses. Então, o bebê começa a compreender as pistas comunicativas.
Então, o bebê começa a perceber diferentes gestos, diferentes tons, diferentes expressões faciais. E assim como começa a perceber, o bebê também começa a demonstrar intenção comunicativa. O quarto nível de desenvolvimento seria a solução compartilhada de problemas. E para a gente conseguir esse quarto nível de desenvolvimento, a gente precisa estabelecer vários círculos de comunicação. Então, a gente consegue solucionar problemas, né, socialmente, quando a gente consegue conectar vários círculos comunicativos em um padrão de comunicação regulado e intencional. Então, nesse nível, a criança começa a perceber que ela é capaz de influenciar as ações dos outros. E depois a gente tem o pensamento simbólico, que é o quinto nível, é quando a criança começa a usar símbolos para expressar e partilhar ideias, né? Então, nós começamos a ver as brincadeiras representacionais, e o brincar é comunicativo e funcional, né? E traz temas emocionais. Depois a gente teria o pensamento mais emocional e abstrato. Então, a criança consegue fazer a ponte, conectar ideias, né, de forma lógica, com noção de si e do outro. Então, a criança é capaz de explorar questões, né, o como, o que, onde e o porquê de uma situação. Para que a criança consiga fazer isso, a gente vê que a criança já desenvolveu uma noção de tempo, de espaço e de causa entre os temas. Os 3 últimos níveis dão conta já de uma criança com desenvolvimento mais avançado, né, que seria o pensamento triangular multicausal, que é quando a gente consegue explorar múltiplas razões para as nossas ideias, a gente consegue comparar sentimentos, a gente começa a ter interesse por saber como é que a gente se encaixa no mundo. O 8º nível de desenvolvimento é o pensamento da área cinzenta, então a gente vê que a criança sai daquele pensamento polarizado, ele consegue perceber que as emoções têm graus diferentes, né? Ele consegue ter mais flexibilidade, mais sucesso na solução dos problemas. E com essas novas habilidades, o adolescente começa a perceber onde ele se encaixa socialmente. E o 9º e último nível do desenvolvimento seria o pensamento reflexivo, que é quando a gente consegue avaliar nossas próprias ideias, comportamentos, sentimentos, independente do julgamento dos outros. Então, a gente tem uma ideia interna, a gente tem uma noção de quem nós somos e a gente consegue manter essa noção independente do que aconteça à nossa volta. As habilidades nesse nível permitem ao adolescente pensar sobre o passado, né? Considerando o presente e o futuro. E agora, nós já falamos sobre o D, do D e R, agora nós vamos falar um pouquinho do I, das diferenças individuais. Então, seriam diferenças individuais, ou são diferenças individuais, o processo de processamento sensorial, né? A questão de sincronia desse processamento sensorial. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui, né? As diferenças individuais e as questões de processamento sensorial a gente vê mais a fundo num curso mais específico, mas o processamento sensorial dá conta dos sentidos, né? Então, sentido vestibular, tátil, olfativo, gustativo, proprioceptivo, visual, auditivo, o interoceptivo também. Então, como é que esses sentidos estão funcionando para a criança? Como é que a criança absorve esses estímulos que chegam através dos sentidos? E como é que ela se organiza para responder, né? Isso constitui diferenças individuais, porque cada criança tem um funcionamento único, né? Também constituem diferenças individuais os fatores biomédicos. Então, a gente precisa saber, por exemplo, se a criança tem doenças gastrointestinais, se a criança convulsiona, se a criança tem distúrbios do sono, ou qualquer outra questão, né? Constituem também as diferenças individuais as habilidades motoras que a criança tem.
Então, como é que está a habilidade de planejar, idealizar, executar uma ação, adaptar essa ação motora, caso o plano não funcione? Como é o padrão de linguagem dessa criança? Como é essa linguagem receptiva e como é essa linguagem expressiva, né? Isso constitui as diferenças individuais. E, por fim, a gente vai falar do R, que é o relacionamento, né? O R da sigla DIR. Então, a gente vê que, de acordo com este modelo, o relacionamento é a chave para o desenvolvimento. Então, conhecendo as diferenças individuais, a gente faz valer do relacionamento para promover o desenvolvimento, né? Sempre respeitando as diferenças individuais. Então, a gente acredita que o outro da interação é tão importante quanto a criança, né? Então, é na relação com o outro que o bebê vai descobrir o mundo. E o desenvolvimento se dá nessas trocas interativas. A gente sabe, os estudos mostram que o comportamento da criança varia conforme o seu interlocutor, ou seja, a criança age e responde diferente de acordo com a pessoa com quem ela está interagindo, né? E a gente vê da importância de ter sintonia nas relações. Então, a sintonia nos relacionamentos permite uma base emocional necessária para que a criança enfrente novos desafios e evolua na escada do desenvolvimento, né? Essa sintonia nas relações, ela só é possível quando se conhece e se respeita o perfil individual da criança. E aí, conhecendo e respeitando esse perfil individual, a gente vai moldar as interações para favorecer o melhor desempenho da criança. Então, falando um pouquinho mais específico da fonoaudiologia, da comunicação, então, através da lente do DIR, a gente precisa considerar o I da criança e seus níveis de desenvolvimento quando a gente olha para o engajamento, para a intencionalidade, para as ideias e sentidos partilhados, para a compreensão e para a produção. Então, trabalhar linguagem, trabalhar comunicação, numa perspectiva do método DIR, é como se a gente pegasse... Quando se faz um encaminhamento, né, para a fonoaudiologia, para a fonoaudióloga, geralmente o que se quer é a fala. Então, é como se a fala fosse o objeto, o objetivo da terapia. Na verdade, nesse método, claro que sim, a gente quer a fala, mas a gente desconstrói isso um pouquinho, porque para conseguir a fala, a gente precisa que a criança compreenda. Para que a criança compreenda, ela precisa partilhar ideias e sentidos com a gente. Para isso, ela precisa ter intencionalidade, né? Ela precisa perceber minha intenção e ela precisa ter intenção de, né? Para conseguir trabalhar intencionalidade, a gente tem que trabalhar engajamento. Então, é meio que a gente vai da base, meio não, é isso mesmo que a gente faz, a gente vai da base das habilidades mais básicas para as mais elaboradas. Então, ainda que a produção ou a emissão de fala seja o objetivo, o grande objetivo, né, da comunicação, quando a gente trabalha na lente, através da lente do DIR, a gente entende que tem muita coisa por trás da comunicação. E eu vou pincelar um pouquinho com vocês cada um desses tópicos que eu acabei de falar. Então, o que é um engajamento? O engajamento mútuo, na verdade, ele é a chave para o desenvolvimento da compreensão. Porque, veja, o bebê pode, ou a criança pode não entender todas as palavras que são ditas, mas a criança percebe as pistas afetivas. E as pistas afetivas, elas são subliminares. Ela está na entonação, ela está no olhar, ela está no gesto. Ela não necessariamente está nas palavras. Mas para que eu perceba as pistas dos outros, da comunicação, eu preciso estar engajada, eu preciso estar atenta, né? Eu preciso estar disponível para o outro.
Então, o engajamento dá conta dessa habilidade, né, de estar disponível para o outro. Depois a gente tem que trabalhar a intencionalidade. Intencionalidade não é só a criança ter intenção de se comunicar, também, mas a intencionalidade, e eu acho que o pulo do gato quando a gente trabalha intencionalidade, é a gente ajudar a criança a perceber a intenção do outro, né? Então, a criança começa a ler as pistas do outro. Isso inclui ler expressões faciais, vocalizações, gestos, tom de voz, ritmo de fala, se eu falo mais devagar, se eu falo mais acelerado, né? Se eu estou com a expressão mais séria, se eu estou mais descontraída. Então, isso tudo dá conta da intencionalidade. E a criança precisa passar por essa habilidade, ela tem que ter essa capacidade, né? Segundo Tomazello, essa é uma capacidade essencial para o desenvolvimento da linguagem. Então, conforme nossas habilidades comunicativas se desenvolvem, a nossa intencionalidade vai ficando cada vez mais sofisticada e complexa, né? E aí, como é que a gente pensa na intencionalidade de uma criança que tenha desafios no desenvolvimento? Então, se a criança tem dificuldade de ler e de perceber o mundo ao seu redor, vamos hipotetizar aqui uma coisa até comum, né, que a gente vê em consultório. Então, uma criança que tenha dificuldade de processamento auditivo, por exemplo, e os estímulos auditivos entrem de uma forma não harmoniosa para ela. Então, como é que ela vai perceber o mundo ao seu redor se a cada som ela se distrai e perde a atenção? Então, claro que a sua intencionalidade vai estar comprometida, tanto a sua forma de compreender a intencionalidade do outro, quanto sua habilidade de demonstrar, né? Então, por outro lado, como é que a gente faz a leitura da intencionalidade dessas crianças que têm desafios no desenvolvimento? Então, quando os outros, ou quando a gente não trata as ações da criança, né, que podem ser, e geralmente são não convencionais, a gente trata como não intencionais. Então, é como se a gente não estivesse validando a intencionalidade dessas crianças, porque se manifesta de uma forma não padrão, né? Então, se a gente pensar, é como se essas crianças tivessem mais dificuldade de compreender a nossa intencionalidade, nós também temos mais dificuldade de compreender a intencionalidade deles. Então, como é que a gente pode trabalhar o engajamento e a intencionalidade? Isso aqui, de novo, é só uma pincelada, só para a gente começar a pensar sobre esse assunto. Mas a gente pode muito tranquilamente ajustar nossas interações e até ajustar um ambiente físico ao perfil individual de cada criança. Não tem uma terapia única, não tem um exercício único, não tem uma sala de terapia pronta. Então, tudo isso a gente tem que ir moldando conforme o perfil da criança que aparece, né? Então, cada criança tem uma demanda específica. E a abordagem, a terapia tem que ser pensada considerando esse perfil individual. E quando eu falo da terapia, eu falo do exercício, eu falo da brincadeira, eu falo do espaço físico, eu falo do tom de voz, da fono, da terapeuta, enfim. E aí, para o modelo DIR, né, como a gente trabalha de forma muito integrada com a família e geralmente com a participação da família em ambiente terapêutico, a gente usa essa informação que a gente tem do perfil individual da criança para ajudar o cuidador a engajar efetivamente e afetivamente com a sua criança. Então, a gente faz um trabalho para estimulá-lo a observar e validar toda intencionalidade da criança como comunicativa, certo? A gente ajuda para que haja uma leitura das pistas que a criança dá. E a gente quer aliviar qualquer desencontro que haja entre cuidador e criança. Então,
pincelando de novo, né? Estimular o uso natural do contato visual e dos gestos, se permitir colocar o engajamento à frente de tudo. Então, não há meta mais importante do que o engajamento. Não há, né? Não nesse trabalho, não nessa perspectiva. Então, a gente aumenta muito o uso das expressões faciais, do nosso tempo de espera, dos sons curtos, as onomatopeias, as exclamações. A gente aumenta o uso disso. A gente vai diminuir os comandos, as perguntas, as frases muito longas, né? Aquelas narrativas extensas. Então, a gente vai ser mais atrativo, mais atrativa para a criança. E aí, a gente trabalha muito engajamento e a gente trabalha também compartilhar ideias e sentidos, né? Que é quando a gente começa a dividir o mundo com a criança. Então, como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso estimular ideias e sentidos partilhados? Então, primeiro, o que é que faz sentido para a criança? O que é sentido para a criança é o que é relevante para ela. São as suas necessidades, seus interesses, seu contexto atual, sua história passada. Sentido é tudo que tem significado para a criança. Então, as experiências que a criança vivencia, ou vive, né, no primeiro ano de vida, essas experiências ampliam os limites da criança. E é a partir delas que a gente vai atribuindo sentido e partilhando ideias. Pincelar aqui rapidinho. Como é que a gente estimula isso? Então, vamos manter o foco da comunicação exclusivamente sobre ideias e experiências que, de fato, estão sendo partilhadas, né? Vamos falar sobre o aqui e agora, vamos dar nome, vamos nomear, vamos estar presente no momento. Ajude a criança a permanecer na interação. Aumente o tempo de espera, permita a autorregulação, ajuste a brincadeira, ofereça ritmo, ofereça previsibilidade. Se for preciso, ajude a criança a voltar para a experiência que a gente estava tendo, para que ela vivencie. É importante lembrar, eu não sei, a gente falou das diferenças individuais e a gente falou um pouquinho do desenvolvimento motor. A gente sabe que é muito comum que as crianças no espectro tenham dificuldade em sequenciar ações. Então, muitas vezes, as brincadeiras são interrompidas e parece que a criança perdeu o interesse, quando, na verdade, a criança tem dificuldade de manter o sequenciamento, né? Dificuldade com praxis. E aí ela abandona a brincadeira, ela perde o interesse, ela se desconecta e sai. Então, se eu estou trabalhando partilhar ideias e sentidos, é importante que a criança conclua a atividade. E eu tenho que ajudá-la a fazer isso. Seja dando pistas, seja dando suporte emocional, suporte motor, suporte sensorial, né? Mas eu tenho que facilitar para ajudar a criança a iniciar a atividade e concluir a atividade. Porque é assim que ela vai ter proveito, tirar proveito daquela experiência que ela está vivenciando. E aí eu preciso que a minha criança entenda, gente. Eu preciso que a minha criança entenda não só o que eu falo, mas eu preciso que ela entenda o que meu corpo comunica, o que o contexto comunica, né? O que a entonação comunica. Então, é a habilidade, o que é a compreensão? É a habilidade que a gente tem de ler uma notícia e fazer sentido daquilo, interpretar, internalizar e entender, tá? Mas quando a gente está na rua, a gente também está fazendo leitura de mundo. Quando a gente está num transporte público, no coletivo, a gente está fazendo leitura de mundo. Quando a gente assiste um jornal, a gente está fazendo leitura. Então, tudo isso demanda habilidade de compreensão. Então, claro que eu quero que minha criança compreenda palavras e frases, mas antes e mais do que isso, eu quero que ela use o contexto para entender o que está acontecendo.
Então, é a habilidade, né, de usar o contexto quando exposto a uma linguagem que vai além do seu nível. Então, se eu digo à criança, nossa, você foi surpreendente, ela pode não saber o que é surpreendente, mas ela entende que pela minha entonação e pela forma como eu me coloquei, foi uma coisa legal, né? Então, a compreensão vai além do entendimento das palavras. Para que a criança compreenda contexto ou palavras, ou seja o que for, ela tem que ter uma noção prévia, ela tem que fazer a associação entre o que ela escuta e o que ela vê e as ideias que ela tem, né? Para, a partir daí, formar novas ideias, formular novas ideias. Nessa perspectiva do DIR, a elaboração comunicativa requer compreensão. Então, primeiro eu preciso entender o mundo para depois falar dele. Primeiro eu preciso entender uma situação para depois falar sobre, tá? Então, a gente não trabalha signo sem trabalhar significado. Ou seja, eu não me proponho a ensinar a criança a repetir uma palavra, mas eu me proponho a fazer a criança compreender o que é que aquela palavra significa, né? Então, a gente põe compreensão como um grande aliado para a produção, claro. Então, se a gente trabalha dessa forma, a fala ou a comunicação, né, que vai ser elaborada pela criança, ela vai ser efetivamente comunicativa e voltada para o outro, voltada para a interação. Como é que eu estimulo a compreensão? Eu estimulo as trocas afetivas. Eu faço a associação dos gestos, ações e fala. Eu associo o que a criança está fazendo e a emoção que ela está sentindo a uma palavra. E ali fica mais fácil de internalizar, né? De compreender. A gente usa palavras-chave na interação de acordo com o nível linguístico da criança. Não é de acordo com o nível cronológico, não é de acordo com a idade cronológica, é de acordo com o nível linguístico da minha criança. Eu uso pistas comunicativas, então gestos, repetição, linguagem reduzida, dentre outros, né? E sim, muito suporte visual. Pode parecer contraditório, mas a gente trabalha a compreensão diminuindo a complexidade do estímulo linguístico. Mas eu mantenho a melodia e o fluxo da interação. Então, eu mantenho a criança conectada e vou atribuindo ou ampliando os sentidos e significados gradualmente. A gente faz uso de estratégias de compreensão que acontecem no desenvolvimento típico, né? A gente usa objetos palpáveis, a imitação natural, a gente faz o que geralmente é feito. Uso de contexto familiar. Então, de que é que me adianta trabalhar para que a criança compreenda palavras que não pertencem ao seu dia a dia, né? Ao seu cotidiano, ao seu contexto. E a gente apresenta a linguagem proposta em vários contextos familiares, né? Promovendo a generalização e o aprendizado. A gente respeita o tempo de processamento de cada criança. A gente oferece um comando ou um estímulo por vez. A gente usa muito apoio visual, então calendário, rotina, foto. Diminui linguagem oral, dando lugar às expressões curtas, expressões faciais, que a gente já falou, né? E observa as necessidades sensoriais da criança durante todo o tempo. Se a criança não estiver regulada e engajada comigo, a habilidade de compreender, claro que vai estar diminuída, né? E aí a gente chega na produção. Eu quero que minha criança fale. Eu quero que ela produza fala, né? É isso que a gente quer. Mas eu quero também trabalhar a produção dos gestos, das expressões faciais. Eu quero trabalhar o resgate de ideias e sentidos. Eu quero trabalhar a intencionalidade. Eu quero estratégias de reparo. Então, eu quero que a criança tente comunicar alguma coisa e, caso não seja compreendida, eu quero que ela
permaneça na interação e tente contornar a situação e se fazer entender de outras formas, porque é isso que acontece no desenvolvimento típico. E é isso que permite às crianças no desenvolvimento típico irem num constante crescimento, né, de padrão linguístico. Então, é muito comum nas nossas crianças, elas tentam a interação, quando há qualquer desencontro, elas desistem, né? Porque a intencionalidade, isso a gente já falou, a intencionalidade delas, via de regra, é mal compreendida e não é validada. Então, elas meio que desistem da interação. E o que a gente quer, na abordagem DIR, é que, ainda que a minha criança não tenha de imediato um repertório linguístico muito elaborado, que ela tenha condição de se manter na interação, que ela permaneça tentando a produção, que ela permaneça no engajamento, né? Então, para que produza, a criança tem que construir e manter um estado representacional. Ela precisa resgatar unidades linguísticas e procedimentos, né, da memória. E ela precisa articular as palavras, ela precisa gesticular, ela precisa escrever, seja qual for a forma de produção. E quando a gente pensa na elaboração da fala, a gente tem que pensar, ou a gente deve lembrar, que para falar, a criança tem que ter um conceito, que geralmente vem das experiências que ela vive, ela tem que ter capacidade de fazer uma formulação e uma organização fonética, e ela tem que articular. Isso tudo requer planejamento motor, né? Então, como facilitar a produção das nossas crianças? Então, vamos focar no sentido que a criança deseja. Vamos aceitar gestos, expressões faciais, aproximação de sons e palavras como comunicação. Incorporar jogos que tenham sons, palavras, músicas nas interações. E, claro, a gente lança a mão de abordagens ou de terapêuticas específicas, né? A depender do perfil e das necessidades de cada criança. Então, são inúmeras as ferramentas disponíveis. A gente pode usar comunicação assistida, a gente pode usar o prompt, a gente pode usar o POD, enfim, o que a gente tem que pensar é que as nossas crianças têm que ter ferramentas comunicativas. E essas ferramentas vão ser escolhidas de acordo com o perfil individual da nossa criança, de acordo com a demanda da família, de acordo com o contexto em que essa criança está inserida. Então, eu só queria dividir com vocês também, porque quando a gente fala da comunicação na abordagem DIR, a gente fala de muitas outras coisas que não são fala, né? E eu queria dar um respaldo para isso. Apenas 8% da nossa comunicação consiste de palavras, né? 55% são coisas que a gente vê. Então, são os gestos, as expressões faciais, os movimentos corporais, os objetos que estão no ambiente ao nosso redor. 37% da comunicação é a entonação de voz, é o timbre, é a intensidade ou volume, né? Então, só 8% são palavras. Então, percebam a importância da gente dar às crianças esses 92% de ferramenta comunicativa. Claro que a gente quer os 100%, claro que a gente quer produção de palavras, mas a gente não pode ignorar o fato de que a comunicação vai muito além, né? E não é justo trabalhar só produção de fala. Não é justo. Então, a criança tem que ter essas outras habilidades. Jean Aires, que é o grande nome, né, na terapia ocupacional, nos estudos sobre a integração sensorial, ela diz que antes que a criança possa entender as palavras, ela precisa ser capaz de prestar atenção ao interlocutor. E
no livro de Greenspan e Wieder, os fundadores do DIR, eles dizem que crianças que permaneceram rígidas em suas interações gestuais frequentemente mantiveram uma linguagem estereotipada, né? Uma linguagem fora do padrão. Flexibilidade nas interações não verbais levaram ao uso espontâneo e criativo da linguagem. Então, isso é só para a gente ver que a fala está dentro da linguagem, da comunicação, né? É uma parte, mas não é o todo. Então, recapitulando para vocês, alguns dos princípios, né, da nossa terapia no modelo DIR, a gente tem a relação como base para o desenvolvimento. Essa relação deve respeitar o perfil individual da criança, seguir o interesse da criança e expandir de forma lúdica. A gente tem que dar suporte à regulação. A gente precisa ler as pistas comunicativas da criança, interpretar os comportamentos como sendo intencionais, ainda que esses comportamentos não sejam padrão, certo? A gente sempre supõe competência. Isso aqui é um tópico super importante, principalmente porque a gente tem essa falsa ideia de que a criança que não fala não compreende. Isso não é verdade, né? Muitas vezes a gente não desafia as nossas crianças suficientemente, porque a gente acha que elas não são capazes. Por isso, elas não têm interesse pelas atividades que a gente propõe. Então, sempre a gente pressupõe competência. Tá? As nossas crianças podem, sim, ainda que precise de alguns ajustes, né? Então, para que a gente veja isso, a gente tem que oferecer o suporte necessário, seja ele motor, sensorial, emocional, comunicativo, né, durante as terapias. Oferecer um ambiente terapêutico seguro, onde a criança seja respeitada, do início ao fim. A família seja respeitada, a família seja acolhida. A gente tem que facilitar um fluxo contínuo de interação. Isso é o grande do DIR. Abrir as portas para o pensamento simbólico. A gente quer que a criança expanda, a gente quer que a criança vá para o simbólico, para o pensamento abstrato. É assim que a gente constrói ideias e significados, né? É assim que a gente vai construindo conhecimento. E a gente quer aumentar o alcance emocional das nossas crianças. Então, a gente precisa lembrar que as nossas crianças, e aqui eu trago citações de Temple Grandin, né? A gente precisa lembrar que as nossas crianças podem ser diferentes, mas elas não são menos, né? E a gente precisa dar mais ênfase naquilo que a criança consegue fazer do que naquilo que ela não consegue. Então, o que eu queria dividir com vocês era na verdade, um pouquinho do princípio da abordagem DIR numa perspectiva da fonoaudiologia, né, do lugar da fala de uma fonoaudióloga. Então, como é que a fonoaudiologia trabalha a comunicação nessa abordagem desenvolvimentista? Eu quis pincelar isso para vocês. É uma abordagem que, de fato, permite ao terapeuta associar o que a gente estuda no processo de desenvolvimento de linguagem, de aquisição de linguagem, à prática terapêutica. Então, é uma casadinha perfeita de teoria e prática, né? Uma abordagem desenvolvimentista, extremamente respeitosa do tempo e do perfil individual da criança. E, para mais informações, eu deixo disponível, né, o site da Profectum, tanto o Profectum Institute, que tem a formação, como o Profectum Brasil, que também tem a formação agora em português. Deixo disponível o Instagram da Aprimore e me coloco à disposição para futuros questionamentos nessa área. Agradeço imenso. Muito obrigada.